Olá, está no ar mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana, a gente teve aula então sobre direito trabalhista e quem esteve conosco foi o professor Marcelo Sibim, que agora eu recebo aqui para um bate-papo. Tudo bem, professor? Olá, Mari. Tudo jóia com você? Tudo bem. Como é que foram essas aulas aí? A semana foi puxada? Foi puxada, mas foi maravilhoso. Muito conteúdo. Muito conteúdo, muita informação para os alunos, mas foi excelente. Bom, Correu tudo vamos muito começar bem. então o nosso bate-papo, professor, falando um pouco das curiosidades da sua carreira. A gente já conversava aqui nos bastidores. Perfeito. E você já me contou que foi o primeiro da família a encarar o direito. Exatamente. Eu tive um incentivo muito forte da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que me incentivou muito a estudar. E quando eu terminei o colégio, eu fiquei um pouco na dúvida e ela me guiou um pouquinho para o lado do direito. Ela falou, olha, vai fazer direito, eu acho que você tem um perfil de advogado, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que conversa. Então, a partir dessa ideia, eu prestei o vestibular, consegui a aprovação e parti para a carreira do direito. E qual a profissão dela? Minha mãe, atualmente, ela é funcionária pública. Entendi. E seu pai também não trabalhava nessa área? Meu pai também nunca trabalhou nessa área. Entendi. E aí foi uma escolha certeira, na sua opinião? Foi uma escolha 100% certeira. Eu digo que eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser advogar. Eu acho que o direito me trouxe uma amplitude não só da vida profissional, mas como pessoal. Eu costumo dizer que a faculdade de Direito é de extrema importância a todo cidadão. Se todo cidadão tivesse a oportunidade de fazer apenas para conhecer dos seus direitos, dos andamentos, dos processos, isso seria de grande importância. Então, na minha opinião, o direito, ele extrapola até o limite da minha profissão. Ele modificou eu como pessoa. Que bacana. É muito bom. E você entrou na raça, né? Foi pela nota do Enem que a gente estava conversando aqui. Como é que foi isso? Na realidade, nossa vida, da minha família, sempre foi muito difícil. Nossa vida sempre foi de muita luta. Então, eu não tinha condições de arcar com os custos de uma faculdade de Direito. Eu me formei em 2009, há 10 anos. Não tinha trabalho, mas o trabalho era para o próprio sustento. E a faculdade de Direito sempre foi uma faculdade com valores relativamente altos. Então, naquela época, quando eu me formei foi 2009, mas quando eu ingressei no curso foi 2005. Foi o ano em que instauraram o ProUni. E aí eu descobri que, com base na nota do Enem, eu poderia me inscrever, obviamente cumprindo todos os requisitos, né, que constam do ProUni, e para solicitar essa bolsa integral. Ela poderia ser integral ou 50%. Fiz o Enem daquele ano, graças a Deus fui muito bem, tive uma nota bem expressiva para a concessão dessa bolsa, e fiz a minha inscrição, cumpri os requisitos, e eu lembro que foi no comecinho do mês de janeiro de 2005, no ano que eu iria ingressar, os responsáveis do ProUni me ligaram, falaram que eu tinha sido aprovado e que eu teria a bolsa integral, então eu fiz 100%. Que presente, hein? É um presente, foi um presente que sem ele eu não estaria aqui. Sem essa ajuda, né, esse programa realmente me ajudou demais para a carreira. E fica a dica para quem não tem condições. Para quem não possui condições, exatamente. Você, cumprindo os requisitos do ProUni e, obviamente, a questão da nota do Enem, que influencia muito, o Enem é de extrema importância para o ProUni, procurar esse programa, né? Tentar se inscrever, e aí é uma faculdade que, entre aspas, de graça, mas demanda muita nota, muito estudo, Sim. não faltas, e o aluno sendo diligente com a faculdade manterá essa bolsa durante todo o curso. E aí logo depois você arranjou estágio ou não? Foi mais para frente no curso? Na realidade foi durante o curso. Eu estava até o segundo ano de faculdade, eu trabalhava numa locadora, eu trabalhei em vários locais de iniciativa privada. Trabalhei em locadora, em papelaria. Nessa situação, eu estava numa papelaria. E quando eu descobri, eu vi que tinha um escritório de advocacia muito grande na cidade, que ele já tinha uma fama muito boa. Isso em São Paulo? Isso, não, no interior de São Paulo. Isso, no interior lá na minha cidade, de São João da Boa Vista. E eu falei, vamos levar um currículo. Na época eu tinha uma bicicleta, era o único meio de locomoção, né? Então já era tudo muito difícil, o começo da faculdade muito difícil por conta disso. Mas levei o currículo e conheci o Dr. Arlindo, que é um advogado fantástico, e fiz algumas entrevistas, 2 na realidade, uma prova, e fui aprovado no estágio. Ele te abriu as portas aí para esse mundo jurídico na prática. Exatamente, porque sem isso, na minha opinião, o estágio é
necessário 100% a um estudante de direito. Eu acredito que o estudante de direito sem um estágio, ele já sai um pouco cru. Sem um estágio, então, Impossível, é né? impossível porque ele não tem essa noção da dinâmica que é advogar. Advogar não é fácil, tem muita dedicação, muito estudo. E o estágio, ele te dá esse regramento, é como se fosse um regramento. O estágio traz isso para você. E essa abertura de portas foi fantástica. E foi lá que você conheceu o direito trabalhista a fundo? Foi exatamente lá. Na época, eu comecei estagiando para a doutora Ângela Vânia, que hoje é uma amiga minha, assim, ela trocamos ideias, não moramos na mesma cidade, infelizmente, hoje em dia, mas ela é uma pessoa sensacional e que compartilhamos ideias, dicas jurídicas e tal. E ela que me apresentou o direito do trabalho. Eu comecei a estagiar exatamente para ela na área de direito do trabalho. Foi aonde que eu comecei a me apaixonar pela área. Falei, nossa, parece que eu estou achando interessante aqui. Apesar dos desafios de ser uma área muito específica e que demanda muita atenção, eu acho que esse foi o ponto de partida. Que bacana. E ficou lá até o final da faculdade? Fiquei lá até o final da faculdade. Logo em seguida que eu terminei, na minha época ainda não era de módulos, era um ano mesmo, né, um ano letivo, então eu terminei o 5º ano do direito. E permaneci até lá um pouquinho depois como assistente jurídico, né? Após a formação, me tornei assistente jurídico. Contudo, eu não tinha tempo hábil para estudar para a prova da ordem. E eu precisava passar. Porque você trabalhava durante o dia, estudava à noite? Estudava à noite, exatamente. Então, na minha época, o estágio ele não tinha um regramento atual. Então, eu trabalhava 8 horas por dia. Então, eu trabalhava 8 horas por dia e estudava à noite. 8 horas por dia e estudava à noite. Sendo assim, eu não tinha tempo hábil para passar na ordem. Foi quando eu decidi, conversei com o meu chefe, falei para ele que eu estava pedindo demissão e falei, olha, eu estou indo me dedicar para fazer o exame da ordem. Ele falou, não, tem todo o meu apoio, me ajudou, né, se colocou à disposição a biblioteca que ele tinha no escritório, foi tudo no caminho certo. Que legal. Muito legal. Depois de quanto tempo você conseguiu ser aprovado no exame? Eu demorei porque o que acontece? Por conta da minha vida pessoal, porque, querendo ou não, o estágio você nunca é bem remunerado. Até que existia uma remuneração legal, mas você não era muito bem remunerado. Quando eu saí, eu precisei receber, eu tinha que angariar valores para viver, porque eu saí do estágio para estudar. E você foi trabalhar em outros? E aí eu fui trabalhar como diligente, eu fazia diligências, ou seja, eu fui trabalhar como correspondente. Eu fazia cópias de processos, conversava lá com o pessoal do cartório, protocolava petições, porque na minha época era físico, não existia nada. Não existia nem não PJE. Existia nem PJE, não existia o ESAD, não existia nada. Então eu fiz comecei a atuar nessa área. Só que eu via que começou a me consumir muito, deu uma área que ela me deu um retorno. Ser correspondente me deu um retorno financeiro bom, mas começou a consumir o meu tempo. E aí eu descobri que eu tinha que casar essa situação. No início, então, eu comecei prestei algumas vezes o exame da ordem e eu não consegui aprovação na primeira fase. Por quê? Como eu já tive muito tempo de estágio, o estágio ele te dá muita prática. E na primeira fase, eles não querem a prática, eles querem a teoria, eles querem a letra da lei, eles querem tudo da forma como é. Então, eu não estava conseguindo. Aí, logo depois de um ano que eu estava trabalhando como correspondente, não estava conseguindo aprovação, eu decidi fazer diferente. Então, eu diminuí o meu ritmo de trabalho e me matriculei num curso. Que até preparatório mesmo, porque até então eu só estava estudando em casa. Minha namorada, hoje minha esposa, me deu maior apoio, falou, vai sim, faça mesmo, dedique seu tempo que você vai passar. Foi quando eu fiz um curso preparatório de 4 meses, um curso extensivo de 4 meses, e consegui a aprovação na primeira fase. Logo em seguida, fui fazer a segunda em Direito do Trabalho, óbvio. Que aí já era tudo mais fácil. Que era tudo mais fácil, né? porque eu já trabalhava na área, tinha um estágio. E correu tudo bem, passei na primeira oportunidade. Na época da ordem, então eu buscava estudar de todas as formas possíveis. Né? Então eu tinha os livros, umas pesquisas, e eu assistia o Saber Direito. Era nosso telespectador. Exatamente, eu era telespectador de vocês, assistia várias aulas, porque o Saber Direito ele é um programa voltado, né, tanto para concurseiros quanto para alunos que pretendem aprovação na ordem. Então eu assistia várias matérias, conheci diversos professores lá naquela época. Que legal. E aí,
E eu ainda comentei isso agora, né, nos bastidores. Como que é legal, como que a vida é. Na época, há 10 anos atrás, eu era um telespectador estudante de Direito na busca de aprovação da ordem. Assistia o Saber Direito e hoje estou aqui como professor. Que bacana. É uma bênção. Parabéns pela obrigado, sua conquista. E agradecer sempre a Deus. Que legal, é verdade, isso é importante. Bacana, professor, que bom. Fica a dica, então, também para quem não tem recurso para pagar um cursinho, existe material disponível também Exatamente, online. o Saber Direito, através da TV Justiça, ele disponibiliza gratuitamente. Então, esse acesso nos canais do YouTube, no próprio site, é fantástico e é um material que deve ser utilizado. E de lá para cá você não parou de estudar, né? Vi que você fez pós-graduação. Exatamente. Então foi a fundo nessa área. É em Direito Trabalhista? Em Direito Trabalhista. Eu fiz uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, principalmente no que tange à reforma. Então, eu fiz essa pós exatamente quando descobri que a reforma foi aprovada. Então, para atualizar, obviamente, eu me atualizar no escritório, poder prestar um bom serviço, então eu decidi fazer a pós-graduação. Quando eu terminei a pós-graduação, eu fiz pelo um curso online, né? E eu descobri que na minha cidade vai ter uma outra pós-graduação que inicia-se agora, em maio, também em Direito e Processo do Trabalho. Só que esta é uma pós-graduação que praticamente todo o corpo docente são desembargadores e juízes dos TRTs lá de São Paulo, né? De São Paulo, que é o TRT2, e Campinas, TRT15. Então, eu fiquei encantado e vou fazer novamente. Resumindo, eu vou me atualizar mais um pouco nessa pós-graduação. Porque tudo muda muito rápido também, né? Muito rápido, até por questões jurisprudenciais, né? Posição majoritária e minoritária. Então, o advogado tem muito, eu já dou essas dicas para os meus alunos. Olha, não entre na ilusão de que terminou o curso, passou na OAB, não vai estudar. É verdade. O estudo é diário. É aprendizado todo dia, é atualização todo dia. Mesmo em proporções pequenas, alguns dias devido ao excesso de trabalho, ou proporções maiores, quando tudo está tranquilo, a atualização do advogado tem que ser diária. E mestrado? E o mestrado agora, se tudo vai correr fazer bem, mestrado? Mestrado agora. No próximo semestre, provavelmente iniciando 15 e 18 de agosto, eu não me lembro. Então, vou partir para o mestrado. Mais uma escadinha. Mais uma escadinha, eu acho que tudo é devagar e tudo no seu tempo. Obviamente, essas situações de pós-graduação e mestrado demandam valores e que no começo da carreira você não tem essa disponibilidade a fazer. Como, graças a Deus, a carreira caminhou bem, né? Eu acho que trabalhando com honestidade, trabalhando com tranquilidade, estudando muito, tudo vem. Então, agora eu já tenho condições melhores de iniciar um mestrado. Qual que é a área de pesquisa? A área de pesquisa vai ser sobre o direito do trabalho na educação. Eu vou voltar para a educação. Já tem um título? Não, ainda não. Não, ainda estou... Tem que pensar. Tem que pensar no Depois título que você ainda. defender, então, o seu mestrado, já está convidado para apresentar Com aqui no certeza. Academia. Oh, perfeito, verei com o maior prazer. Professor, vamos fazer uma pausa, então? Vamos? A gente faz um rápido intervalo, Saber Direito e Profissão volta já já. O Saber Direito e Profissão está de volta hoje aqui com o professor de Direito Trabalhista, Marcelo Sibim. Neste segundo bloco, a gente bate um papo mais voltado para o mercado de trabalho. Professor, eu queria saber como é que você encara, então, hoje em dia esse mercado. Está muito saturado? Ele está saturado, mas eu costumo dizer que o sol nasce para todos. E, na realidade, essa saturação, apesar de ocorrer, o que diferencia as pessoas que têm as oportunidades ou não é quem se dedica, é quem estuda, é quem busca, é quem se atualiza. Eu acho que um profissional que segue essa linha vai ter sucesso, vai ter trabalho na área, seja advogando para o reclamante, seja advogando para as reclamadas, né? Então, eu acho que é essa a questão, é a gente buscar trabalhar com muita honestidade, trabalhar com transparência e atualizando sempre. A questão é essa, é atualizar sempre e manter-se ativo no mercado. Vamos ver então quais são as possibilidades para quem se especializa nessa área do direito trabalhista. O direito do trabalho existe para promover um equilíbrio, regular a relação entre empregados e empregadores e dos setores produtivos de uma sociedade. O candidato à especialização nessa área deve ser bacharel em Direito e ter sido aprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil.
Esse profissional poderá atuar em defesa do empregado ou do empregador. O advogado do trabalho tem espaço em empresas, escritórios de advocacia e em faculdades para lecionar. O salário inicial está em torno de R$ 3.800. Professor, a gente viu que são várias opções, uma delas na área acadêmica, né? Professor também é uma profissão muito requisitada, né? Muito requisitada e, infelizmente, muito mal valorizada. Eu costumo dizer, professores no geral, né? Seja os professores do ensino fundamental, médio, bem como de graduação, como é o meu caso, os professores, infelizmente, eles não são, deveriam ser muito mais valorizados. Né? Mas há a possibilidade, hoje eu dou aulas para graduação em faculdades do interior, né, além do de São escritório. Paulo, além do escritório, então isso é uma complementação, obviamente, do salário, contudo, eu acho que a docência é parte de você, parte de você que gosta de passar o conhecimento. Eu acho que nenhum de nós aqui, tanto você como apresentadora, todo o pessoal que trabalha aqui nos bastidores, não estaríamos aqui sem os nossos professores, desde a infância até a nossa conclusão. Então, por isso que eu acho que ser professor é ser referência para alguém. Então, isso eu acho fantástico, por isso que eu me apaixonei pela docência, demorei um pouquinho por conta do trabalho, mas ao longo do período eu vi que a docência me trazia algo muito bom. E você já viveu alguma experiência dessa do aluno chegar para você? Já, e agora com as redes sociais é algo fantástico, né? Eu posto frequentemente de 2 a 3 vídeos por semana no meu Instagram, relacionados a isso. Então, tirando a questão do presencial, que tem direto, e esse carinho, essa troca, eu vejo como que isso é legal também nas redes sociais. Então, o pessoal vem, curte o vídeo, comenta. Professor, que legal, amei a sua dica. Só adorei aprender dessa forma. O senhor explica muito bem. Isso não tem preço, né? Não. Que legal. Professor, e ainda falando de mercado de trabalho, a gente recebeu uma pergunta de um estudante de Joinville, Santa Catarina. Pode rodar. Gostaria de saber quais são as prioridades que uma pessoa deve ter quando ela decide trabalhar na área do direito do trabalho. O que ela deve fazer primeiro? Como ela deve se organizar para atuar nessa área? São 3 perguntas em uma, Em né, uma, exatamente, Mário. Mas muito boa a pergunta do Monassés. Eu acredito que essa situação do advogado, vamos falar bem especificamente de como ele perguntou, do direito do trabalho. É uma área muito específica. Então, ela demanda uma atualização diferente. O que eu aconselho? De início, a primeira situação além de uma leitura mais completa da CLT, onde constam, ele tem que se especializar muito também no processo civil. Como eu falei nas aulas que eu ministrei aqui, na Justiça do Trabalho, o Código de Processo Civil ele é aplicado subsidiariamente. Está interligado, ele né? Está interligado sempre. Então, eu acho que a junção na questão jurídica mesmo, deve ser atualizar-se muito na área de processo civil e, obviamente, na CLT. Né? Como um início, eu acho que esse é o primeiro caminho para um advogado trabalhista. E aí, nesse caminho que ele vai seguindo, ele vai começar a decidir se ele vai ser um advogado que advoga mais para reclamantes ou um advogado que vai um pouco mais para reclamadas. Contudo, hoje em dia, existe muito advogados que a gente chama de híbrido. É o advogado que acaba atuando nas duas áreas, tanto o reclamante quanto o reclamado. A dica de organização, na minha opinião, é você ter muito, como é que eu posso dizer? Não é uma questão de organização meramente de livros e tal, é uma educação para o estudo. Eu costumo dizer, uma disciplina para o estudo diário. Exemplo, eu vou dedicar 2 horas do meu dia para ler artigos da CLT, vou dedicar 2 horas do meu dia para ler artigos do CPC, vou dedicar 2 horas do meu dia para me atualizar nas jurisprudências. Isso parece bobo, mas quando você determina, né? Exatamente. E não gasta aquele tempo com outra atividade. Exatamente, faz toda a diferença. E essa disciplina de estudo, eu carrego desde a época da OAB. Teve algum caso marcante, já que a gente está falando desse dia a dia, professor? Sim, tivemos, né? Eu acho que agora aí, atuando há mais de 8 anos, vários casos marcantes, né? O que eu posso citar é que há 3 anos, mais ou menos há 3 anos, eu fiz a minha primeira sustentação oral no TRT.
TRT 15 de Campinas, que é um ato do advogado trabalhista que é de extrema importância, demanda estudo, demanda entendimento por parte do advogado no processo, entendimento da CLT, entendimento de todo um conteúdo jurídico trabalhista para falar perante todos os desembargadores que estão ali. E convencer, né? E convencer, exato. Convencer que a sua tese está correta e que a sua sentença deve ser reformada, por exemplo, ou mesmo que a sua sentença deve ser mantida. Então, depende do que você for, mas foi uma experiência única. Para ser sincero, eu não consegui convencê-los e eu saí de lá melhor. Que eu costumo dizer que a gente aprende muito mais nos erros do que nos acertos. Sim. Os erros te faz uma pessoa melhor. Traz para você algo que você vai fazer diferente na próxima. Então, nessa situação, eu não consegui reverter a sentença, mas paciência, a advocacia é assim. O advogado que fala, eu ganhei todas as causas. Esquece. Advocacia é dias de perca, dias de ganho e assim sucessivamente. E depois dessa sustentação, tiveram outras? Tiveram várias outras, né? Então, as outras, graças a Deus, teve procedência, teve manter. Então, as outras sustentações correram bem também. Também perdi outras, mas também ganhei outras e eu acho que é isso que importa. Eu ganhei muito mais experiência dessa situação toda. Bacana. Muito bacana. Sobre esse dia a dia aí do direito trabalhista, a gente tem uma outra pergunta, dessa vez de uma estudante de Brasília. Pode rodar. Professor, quais as principais dificuldades que um advogado que atua em favor de empresas trabalhistas sente ao lidar com a legislação brasileira que muitas vezes é tão favorável ao trabalhador? Eita, interessante essa, hein? Essa pergunta boa, Paula, muito boa pergunta. Eu advogo mais para empresas, como eu já disse, né? Eu acho que realmente o que dificulta muito é a excessiva proteção ao empregado. Ok? Mas isso é uma opinião minha, a qual não é absoluta, no seguinte sentido. Até porque tivemos a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela modificou muito essa situação. Ela deu outros parâmetros para a questão do empregador, né? Da empresa em si. Então, o que isso trouxe? Trouxe possibilidades de alegar questões diferentes, trouxe mais ônus para o empregado que até então tinha, por isso, excessivas reclamações trabalhistas. Então, isso facilitou muito, atualmente, para quem advoga para empregadores. Contudo, não 100%. Né? O que eu acho é que, atualmente, deveria ter um equilíbrio melhor. O problema é esse. E, infelizmente, muitos empregados do Brasil sofrem com as condições de trabalho, com as condições do salário. Então, infelizmente, a CLT tem que existir, sim, uma vez que é ela que protege os empregados. Contudo, essa proteção ela tem que ter um limite, o que, na minha opinião, até a reforma não tinha tanto. Então, agora, algumas situações tornam-se mais, como é que eu posso dizer? Mais maleáveis para o empregador. Ok? Podemos citar um exemplo clássico que existe, que é a situação da gratuidade da justiça. Então, a gratuidade da justiça que era deferida em todas as reclamações trabalhistas, hoje não. Hoje há muitos indeferimentos, uma vez que as partes não estão cumprindo com os artigos da CLT. Em um reclamante não conseguindo a gratuidade e, eventualmente, ele sendo condenado, então ele tem custas para pagar, ele tem honorários sucumbenciais, ele tem honorários periciais. O que isso, na prática, ocasiona para o empregador? Na realidade, evita muitas ações desnecessárias. Porque antigamente, até para a gente deixar mais claro, se eu tenho uma pendência com alguma reclamação, né, da empresa que eu estou, eu tento ali na justiça, se eu não ganhar, fica por isso mesmo. Né? Antigamente era assim. Exato. Agora não, agora eu tenho que comprovar o que você está alegando e efetivamente ter uma certeza maior do que aquilo. E se perder, paga. Se perder, paga. Se você não tiver a gratuidade da justiça. Em não sendo deferida ou havendo uma condenação a desfavor do reclamante, tem que arcar com custas, honorários e todos os emolumentos do processo. Professor, e ainda falando de reforma trabalhista, esse aluno que muitas vezes vai tirar dúvida hoje em dia no Google mesmo, sim, né? Procurando... pela facilidade. Exato. Né? Mas existe também uma dica, porque hoje em dia
é informação demais, né? Sim, Pode muita ter fake news. Exato, muitas fake news. Então, assim, aonde que esse aluno busca essa informação correta? Perfeito. Mari, essa sua colocação, essa sua pergunta é excelente. O que ocorre? Na prática trabalhista, eu que atuei numa época em que a internet não tinha tantas informações, e aí a tecnologia trouxe isso, e aí você descobre que há muitas informações incorretas. E isso é o que complica o estudo através da internet. De sites confiáveis, exemplo, pesquisas no Google. Então, a pesquisa é muito genérica, ela não existe efetivamente uma certeza de que aquilo está 100% correto. O que eu costumo indicar? Livros. Os livros sempre são o melhor amigo do estudante, do advogado. E eu até hoje, eu costumo falar, eu vejo muitos colegas meus, mas para que comprar livro? Meu Deus, eu compro livro, se eu pudesse comprar toda semana, eu compraria um livro novo. Por quê? Os livros são a forma efetiva de comprovar que tudo aquilo que está acontecendo aqui, ali está correto. Livros de autores como Maurício Godinho Filho, Mauro Schiavi, que são excelentes autores, né? Eles trazem para você com uma linguagem fácil, uma linguagem de fácil compreensão. Também para o estudante, né? Muito importante para o estudante, porque é difícil. É difícil você sentar, ficar 2, 3, 4, 5 horas estudando. Se a leitura não for dinâmica, se não tiver aí uma fácil compreensão, o estudante vai cansar, né? Então, como citei agora esses autores, são livros que eu utilizo nas minhas peças de defesa. Então, são livros excelentes e fontes confiáveis da matéria, principalmente da reforma, devido a todas essas mudanças. São fontes confiáveis de que a reforma está correta ali. Perfeito. Bom, com essa dica, então, a gente encerra o programa, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Saber Direito. Perfeito, Maria. Eu que agradeço. Muito obrigado a você pela entrevista. Obrigado a todos os bastidores. E permaneço à disposição aqui para o que necessitarem. Até a próxima. Até. Obrigado. Bom, você de casa pode continuar com a gente pelo nosso site, tvjustiça.jus.br, e também acesse o nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê semana que vem. Até lá.